Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje então é para comentar sobre as leituras do mês de julho de 2016. Tem bastante coisa, eu fiquei um pouco impressionada com a pilha quando eu montei aqui. Tem muito quadrinho, tem também muita leitura que eu já estava fazendo no mês passado e só terminei um pedacinho esse mês, né, esse último mês. E teve muita coisa que eu tava com muita vontade de ler e teve um pouco de férias, isso tudo ajuda bastante, né? Bom, vamos lá então, tem vídeo já pra muita coisa. Uma delas é Carolina, da Selene Barbosa e do João Pinheiro. Essa aqui é uma graphic novel super rapidinha de ler, que é uma biografia da Carolina de Jesus, que é a autora do Quarto de Despejo. Muito interessante, muito legal, recomendadíssimo, já tem vídeo, vou deixar o link aí embaixo. Recomendo e, enfim, é uma história muito triste, muito tocante, né? E acho que muito relevante para nós brasileiros também. Bom, o próximo livro foi O Conde de Monte Cristo. Terminei esse mês, eu tava lendo lá desde janeiro, eu acho que eu li a última parte esse mês, no mês de julho, né, que foi isso daqui, talvez um pedacinho das 5, eu acho que tinha algo como isso, assim, das 5, então foi realmente um pedacinho muito pequeno que eu li esse mês, mas tá aqui. Esse aqui é um livro mais clássico, né, bastante comparado aos Miseráveis. Eu vou deixar o link ali embaixo do vídeo que eu fiz. Eu não amei esse livro. Eu terminei de ler, assim, se eu terminei de ler um livro desse tamanho é porque alguma coisa legal tem. Eu sou uma pessoa que abandona livros relativamente rápido, sem muita dificuldade. Então, assim, se eu terminei de ler isso daqui é porque, né, não foi tão ruim assim. Mas eu não amei, assim, ficou, não sei. Não é o tipo de literatura que eu gosto de uma maneira geral também, né? Então, eu acho que tem muito disso. Mas, enfim, eu vou deixar o link ali embaixo, daí vocês podem ver mais ou menos o que eu achei com mais calma. Bom, outra leitura que eu fiz em julho também foi uma leitura que eu gostei de algumas coisas, achei outras esquisitas, enfim, que foi o Duas Damas de Respeito, da Jane Bowles. Também tem vídeo. Esse aqui é um livro bastante importante, até para a literatura americana mais recente, assim. E tem um texto até do Truman Capote falando sobre a autora e sobre o livro aqui no comecinho dessa edição. É um livro estranho, e ele é um livro feito para causar estranhamento. Então, tem várias coisas interessantes, mas tem várias coisas que foram um pouco nonsense demais, assim, enfim. O link vai estar ali embaixo. Mas ele é um livro interessante para quem se interessa por questões de gênero, por questões feministas, por papel da mulher na literatura, esse tipo de coisa, assim. Eu acho que tem algumas questões interessantes nesse livro aqui, nesse sentido. Outra leitura que eu também já estava fazendo e só terminei esse mês foi o The Society of the Crossed Keys. Essa aqui é uma coletânea de textos do Stefan Zweig, feita pelo Wes Anderson, por causa do Grande Hotel Budapeste. Para quem não lembra, o filme O Grande Hotel Budapeste foi inspirado em obras diversas do Stefan Zweig. E esse livro aqui, o Wes Anderson escolhe alguns dos textos que ele acredita que influenciaram mais. E tem uma entrevista também do Wes Anderson, uma entrevista não, mais um diálogo do Wes Anderson com o George Prochnick, não tenho certeza como falo sobre o nome dele, que é um estudioso, um pesquisador sobre o Stefan Zweig. Então eles têm um diálogo falando sobre o Zweig, falando sobre a vida dele, as obras dele e tudo mais aqui no começo. E depois tem algumas das obras do Zweig em inglês aqui. Então também já estava lendo antes e só faltava um pedacinho que eu li em julho. Aliás, é legal, eu já tinha lido a maioria dos textos do Zweig que estavam aqui para a tradução do português, né? Então foi uma releitura da maioria deles, mas bem interessante o livro. Bom, minha próxima leitura fez parte daquele desafio de 10 livros para 2016 e foi o Radioactive, da Lauren Redniss. Eu amei esse livro muito, muito, muito. Ele é um livro ilustrado que vai contar a história da Marie e do Pierre Curie, das descobertas científicas deles. Enfim, gente, livrão mesmo. Possivelmente vai entrar na minha lista de melhores do ano, porque eu achei incrível. E tem vídeo aqui no canal já, vou deixar o link ali embaixo caso alguém queira ver mais. Mas fiquei muito feliz de ter lido esse livro. Incrível.
pela metade do mês eu dei uma viajada, eu passei alguns dias em Buenos Aires e alguns dias em Montevidéu. E eu fui na minha estante procurar autores da Argentina e do Uruguai para levar comigo durante a viagem. Curiosamente, não tinha nenhum escritor uruguai na minha estante, ao menos não identifiquei nenhum escritor uruguai na minha estante, então eu levei 2 livros de 2 escritores argentinos para ler durante esse período. Foram eles o Histórias Fantásticas, do Bioy Casares, e o Micróbios, do Diego Vecchio. E eu acho que esse aqui eu terminei de ler antes, vou falar sobre ele. Na realidade, eu não gostei muito de nenhum dos dois. Os dois são livros de contos. O Histórias Fantásticas, do Bioy, me incomodou um pouco. Não porque os contos eram ruins, os contos são legais, mas em geral eu achei os contos muito parecidos entre si. Então o livro completinho me irritou um pouco. Eu fiquei um pouco assim com ele, sabe? É minha primeira experiência com o Bioy. Bom, na realidade eu li aquela antologia de contos, né, que ele participa com o Borges e com a Silvina, então, enfim, mas com a literatura do Bioy mesmo foi a minha primeira experiência. Em geral, o que acontece nesses contos? A maioria segue a mesma fórmula, que existe uma pessoa que ou vai numa cidade, ou tá não sei aonde, encontra algum amigo, conhece uma pessoa nova, e essa outra pessoa, né, tem a pessoa A, primeiro narrador, aí vem a pessoa B, e a pessoa B vai ou viver uma história específica, ou vai contar uma história específica que ela já viveu, que tem algum toque fantástico, assim. Todas elas se passam no nosso mundo, digamos assim, mas que tem alguma coisa que não encaixa, alguma coisa esquisita, alguma coisa assim. E essa pessoa vai contar, e tem essa outra pessoa interagindo, então se essa outra pessoa acredita, não acredita, o que essa outra pessoa acha e tal. E daí vai ficar... Algumas têm, tipo, a solução do mistério, digamos assim. Algumas não têm a solução do mistério. E é isso. E a maioria dos contos é assim. Claro que tem alguns outros que seguem outras estruturas, mas nessa mesma lógica da coisinha fantástica que acontece e tal. Quando eu li o primeiro conto eu achei legal. Quando eu li o segundo conto, eu achei legal. Quando eu li o terceiro conto, eu penso, é só isso que ele sabe fazer. Quando eu li o quarto conto, é só isso que ele sabe fazer. E depois eu fico um pouco irritada pra ler o resto do livro. A verdade foi tipo essa a minha experiência. Foi um livro que me acrescentou pouco, assim. Foi divertido ler. Os contos são divertidos, mas não me apeguei, não amei, enfim, não aconteceu muita coisa entre a gente, assim. Fiquei um pouco decepcionada até, eu queria ter gostado muito de Bioy, assim, eu gosto da ideia do Bioy. Então não sei se não foi uma boa escolha de primeiro livro dele para ler, talvez tenha sido isso. Mas enfim, se alguém tá com esse livro em casa, não desanima pra ler não, mas talvez dá uma espaçada no tempo que você lê entre os contos, que talvez a leitura fica mais agradável. Eu acho que teria acontecido isso comigo, se eu tivesse, né, espaçado um pouco mais a leitura dos contos. E depois o Micróbios, do Diego Vecchio. Ele veio pra Flip quando ele lançou esse livro e tal, tava assim, né, sucesso de críticas, digamos assim, o pessoal tava falando super bem. Então eu tava empolgada pra ler. Ele meio que vai também nessa pegada argentina do realismo fantástico e tal, ele também vai usar isso nos contos dele, mas ele vai relacionar literatura e doenças, né, literatura e a questão do corpo humano, digamos assim. Gostei de alguns contos, eles têm essa unidade, né, e achei menos cansativo que o do Bioy, porque por mais que eles tenham essa unidade temática, os contos são estruturalmente muito diferentes, ou não sei se muito, mas é um pouco mais diferentes. Mas também não rolou aquela paixãozinha, sabe? Também não aconteceu nada demais, assim. Caso alguém de vocês já tenha lido algum desses dois, me conta se vocês gostaram ou não, se vocês também ficaram meio assim com eles, assim. A realidade é que eu realmente queria gostar dos dois e eu me decepcionei um pouco.
Bom, minha leitura seguinte foi uma leitura a trabalho. Eu li o Ópio dos Intelectuais, do Raymond Aron. Ele é um intelectual francês, e nesse livro ele vai discorrer por que vários intelectuais daquele período, ali a década de 50, na França principalmente, são simpáticos ao regime comunista, aos marxistas, né? Lembrar que a gente está no período de Guerra Fria, né? Por que esses intelectuais simpatizam com esses regimes, principalmente porque esses intelectuais não estão inseridos nesses regimes. Então ele vai falar um pouco sobre essa imagem que o marxismo teve no mundo, por que os intelectuais se apegavam a essa imagem, o que eles achavam disso, enfim. Para isso ele vai contar muito sobre a origem desses partidos, como que até na França, né, como que esses partidos se relacionam com a França, e os mitos que as pessoas desenvolvem com esses grupos que não se concretizam na realidade, mas são coisas que as pessoas se esperavam que se concretizassem, enfim. Vai falar um pouco também sobre o papel dos intelectuais, quem eles são, enfim. É um texto denso, é um texto um pouco difícil até, assim, não impossível, por favor, não isso, mas é um texto que exige mais tempo. Mas é interessante, é uma leitura de um momento da história bem legal, assim, e bem específico. E, enfim, eu escrevi uma matéria sobre ele, eu vou deixar o link ali embaixo, caso alguém tenha interesse em dar uma olhada. Bom, depois disso eu li alguns quadrinhos que a editora Beleléu me mandou. São eles o Freaknik, o Aparecida Blues, o The Concept, o Tension de la Passion e o Monstros. Eu já gravei um vídeo pra ele, eu vou editar, deve entrar aí semana que vem, alguma coisa assim. São quadrinhos bem experimentais, algumas coisas bem divertidas, então a gente conversa mais sobre eles no vídeo que vai vir aí. Outra coisa que eu li esse mês foi o novo do Knausgaard, né? Uma Temporada no Escuro, o quarto volume da série Minha Luta. Vocês sabem que quando esses livros chegam aqui em casa eu tento parar meu mundo pra poder ficar só lendo eles, né? É bem legal. Os primeiros ainda são meus favoritos, mas eu já achei bem mais legal do que o A Ilha da Infância. Vai falar mais sobre ali o final da adolescência, começo da vida adulta dele. Uma Temporada no Escuro se refere porque ele vai bem pro norte da Noruega, onde o inverno não tem sol e tal, então, enfim, Uma Temporada no Escuro por causa disso. E, enfim, eu já gravei um vídeo também sobre ele, logo entra, e daí a gente conversa mais sobre ele. Eu li também o Bordados, da Marjane Satrapi. Muito legal, eu adorei esse quadrinho, Gente, é incrível, também vai ter vídeo sobre ele em breve no canal. Mas é um livro que muito sutilmente vai entrando em questões de identidade feminina, de feminismo, enfim, muito interessante. É um quadrinho bem pequeno, com um desenho muito divertido, um uso muito interessante do espaço. Da Folha, né? Enfim, recomendadíssimo, e logo a gente conversa mais sobre ele também. Bom, depois eu li o Dias de Abandono, da Helena Ferrante, logo que chegou eu já tava querendo ler. Preciso dizer que eu não gostei tanto dele assim, eu ainda tô pensando na realidade. Eu queria ter gostado muito mais, e eu tô tentando ainda identificar o que me incomodou, assim, eu ainda tô digerindo o livro, assim. A gente vai conversar sobre ele logo, eu ainda não gravei nada, mas eu vou, então em breve aparece aí no canal também. Esse aqui não faz parte da série que é o A Napolitana, né, que começou com a Amiga Genial e depois teve a História do Novo Sobrenome. Esse aqui é um livro avulso sobre um divórcio, do ponto de vista da mulher. E, enfim, tá aqui. Logo a gente conversa sobre ele. Mas eu vi que tinha mais gente lendo por agora também. Eu vi que muita gente gostou muito dele. Então, acho que temos opiniões diferentes aí. Enfim. E por fim, minha última leitura no mês, ali, bem no domingo, bem no último dia, que foi Harry Potter and the Cursed Child.
eu já gravei um vídeo sobre ele, já tá aqui no canal, né? Eu postei algumas fotos dele no Instagram e vários de vocês pediram pra eu gravar vídeo logo, então eu fiz isso. E eu também escrevi um texto sobre ele, eu vou deixar os links ali embaixo caso alguém queira saber mais sobre o livro. O vídeo eu fui fazendo ele sem spoilers no começo e aumentando a quantidade de spoilers no final, e eu vou avisando conforme isso vai acontecendo. Então se você vai ler ainda e não quer saber muita coisa, mas quer dar uma olhadinha no que eu achei, pode dar uma olhada, que no começo eu não falo nada sobre a história. E daí você para de ver o vídeo quando você achar melhor, né? Mas de qualquer forma, eu gostei de algumas coisas, eu gostei dessa sensação de voltar para a história, rever alguns momentos e tudo mais. Mas eu acho que tem muitos problemas, assim, teve várias coisas que eu não gostei, que eu não engoli, que não me convenceram e tudo mais. Então, enfim, tá aqui. O vídeo também vai ficar linkado ali embaixo.